No Dia Internacional de Combate à Corrupção, a Advocacia Geral da União divulga relatório que mostra um mapa da corrupção no Brasil, com novos dados sobre as ações ajuizadas a partir das irregularidades descobertas em 2011. A reportagem é de Natália Soares. Desvio de dinheiro, favorecimento em licitações, compra de votos, financiamento de campanha com Caixa 2. A dinâmica é quase sempre a mesma. A corrupção ganha visibilidade com fatos e imagens que expõem denúncias de um esquema lesivo aos interesses da sociedade e, na esfera política, aos cofres públicos. A palavra corrupção tem origem no latim, significa deterioração. Se manifesta por meio do suborno, extorsão, abuso de poder. O assunto que recebe indignação da opinião pública ganha repercussão na mídia e o rigor do aparelho policial, Ministério Público e Judiciário. A sinergia e articulação das instituições envolvidas intensificam o combate à corrupção. No Brasil, 3 instituições são responsáveis pelo controle dos órgãos federais e os contratos. São elas a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal e o Tribunal de Contas da União. É ao verificar qualquer tipo de irregularidade em recursos públicos que o TCU atua. O secretário-geral de Controle Externo explica que as apurações são feitas por meio das prestações de contas das instituições públicas, por auditorias e também por denúncia. Para que nós cheguemos à conclusão que é necessário fazer uma auditoria, nós contamos com denúncias, com representações, com informações oriundas da nossa área de inteligência, em que nós fazemos uma série de comparações, de análises de vários bancos de dados. E, além disso, nós temos um plano anual de auditorias. Esse plano anual ele é elaborado com base em alguns quesitos fundamentais. Nós analisamos, por exemplo, quais são as áreas que historicamente estão apresentando maior risco. A Advocacia Geral da União está divulgando um relatório desenvolvido pelo Grupo Permanente de Atuação Proativa da Procuradoria-Geral da União. Em um panorama geral, revela 2.343 ações ajuizadas, resultando em mais de 2 bilhões de reais. Os processos envolvem ações de execução, ambientais, patrimoniais e de improbidade administrativa. As ações ajuizadas com base nas condenações do Tribunal de Contas da União são principalmente contra prefeitos e ex-prefeitos, empresas, servidores e ex-servidores públicos, dirigentes e ex-dirigentes de entidades, instituições e órgãos públicos particulares. São milhões de reais. Por termos 45% dos nossos réus, prefeitos ou ex-prefeitos, que a maioria dos casos de corrupção ocorre nos repasses através de convênios feitos pela União às municipalidades. Nas ações, há liminares de bloqueios de bens requeridas, acordos firmados em conciliações e multas aplicadas. Recentemente, o Tribunal de Justiça em São Paulo condenou o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto e o ex-senador cassado Luiz Estevão a devolver aos cofres públicos o dinheiro que deveria ter sido aplicado na construção do Fórum Trabalhista da Barra Funda entre 1994 e 1998. Segundo o Ministério Público Federal, foram desviados mais de 203 milhões de reais durante a construção do fórum. A Advocacia Geral da União chegou a ter a decisão favorável da Justiça para reaver 55 milhões de reais desviados durante a construção. Em maio de 2006, Nicolau já tinha sido condenado a 26 anos de prisão pelos crimes de peculato, estelionato e corrupção passiva. Nosso foco é recuperar o dinheiro. Nosso foco é punir aqueles que agiram irresponsavelmente. Então, quando eu mudo o foco, eu tenho que trabalhar a partir de uma outra perspectiva. Eu tenho que demonstrar a prática corrupta, comprovar com elementos contundentes e garantir, através da localização de bens, o efetivo ressarcimento. Nós partimos dessa premissa de fazer algo diferente, com resultado. Aquilo que se tinha até então, uma sensação de impunidade, passe a ser uma imagem de que no país, aquele que rouba, aquele que desvia, não tem mais tranquilidade a partir do seu ilícito. Que nós vamos, e há instituições que buscam, de fato,
fazer valer o anseio da sociedade de maior responsabilização dos agentes públicos corruptos. A transparência administrativa e a ética são fatores indispensáveis na responsabilidade de agentes representantes de interesses públicos. É a soma dos fatores entre iniciativa privada, instituições públicas, imprensa e sociedade que pode fazer com que o país alcance níveis aceitáveis de corrupção. O que mais se precisa feito é fazer mais. Nesse caso, é fazer mais do mesmo. Ou seja, continuamente perseverar no combate à corrupção, trazendo para esse ambiente cada vez mais atores, mais participantes, mais parceiros. Ou seja, quando toda a sociedade tiver presente que a corrupção é de fato um mal, né, nós vamos acabar não só com o corrupto, mas com o corruptor. Para o advogado-geral da União, Luiz Inácio Lucena Adams, a corrupção no Brasil precisa ser combatida para a sociedade não ter a sensação de impunidade. Hoje eu não acredito que qualquer um que pratique uma corrupção ache que ele vai ficar impune, né? Tem uma sensação de impunidade, uma percepção. Ele sabe sim que existem órgãos federais, estaduais e mesmo municipais que estão cada vez mais envolvidos, mais dirigidos a combater essa corrupção e que esses órgãos são efetivos. Bom, e para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio a Procuradora-Geral da União, Hélia Betero. Boa tarde, bem-vinda ao Jornal da Justiça. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre um assunto tão importante, tão caro para toda a sociedade. É verdade, aproveitando a deixa, hoje então é comemorado o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Eu começo então com uma pergunta clássica. Há o que se comemorar? Dentro da Advocacia Geral da União, com os nossos parceiros, nós temos muito a comemorar. Hoje, durante esse ano, nós temos mais de 2.000 ações ajuizadas, com uma previsão de recuperação de mais de 2 bilhões de reais. Então, é uma comemoração muito importante, até porque nós estamos mudando o cenário, atuando em rede, de modo articulado, numa mudança de paradigma. Então, para todos nós e para toda a sociedade brasileira, é um grande avanço. Pois é, e esse ano, principalmente, a gente viu pelas ruas a população se manifestando intensivamente com esses fatos de corrupção aqui no país, né? Agora, esses movimentos, eles geram algum efeito? Geram sempre efeitos. E para nós é um destaque. Eu, quando vi essas reportagens, essas manifestações, fiquei muito feliz porque parecia que nós estávamos junto com o povo brasileiro também falando, estamos trabalhando aqui, nós, advogados públicos, advogados da União, trabalhando intensamente no combate à corrupção junto com a sociedade para combater esse câncer que assola a nossa sociedade brasileira. Pois é, na reportagem a Natália apresentou alguns dados. O que mais que a gente pode destacar? Nós podemos destacar as nossas metas para 2012. Nós, esse ano, arrecadamos 30 milhões de reais de um modo diferenciado. Nós tivemos 2 meses de conciliação, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Nesses 2 meses, ultrapassamos a casa dos 30 milhões de reais. E a nossa proposta em 2012 é que a gente supere a casa dos 50 milhões de reais. Então, desse modo articulado, nacionalmente, com a grande parceria de órgãos como a Controladoria Geral, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União, todos encadeados, nós estamos fazendo uma proposta de mudança de cultura e estamos verdadeiramente mudando a cultura do nosso país no combate à corrupção. Pois é, agora combater a corrupção, do ponto de vista desses órgãos competentes, é um desafio? É um desafio porque nós trabalhamos com nova cultura. E mudar uma cultura é sempre muito mais difícil do que você se acomodar a uma cultura antiga. Até mesmo o perfil profissional que nós destacamos e incentivamos nos nossos advogados da União, nossos colegas advogados da União, porque eu também sou advogada da União, é um perfil diferenciado, uma postura proativa que traga realmente retorno à sociedade.
Pois é, como é que é feito esse trabalho de apuração de uma denúncia, por exemplo? Eu imagino que seja um tanto complexo. Sim, os órgãos de controle, como a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas, nos encaminham já uma análise desses casos para que a gente adote as medidas judiciais cabíveis. Então, nós recebemos aquele material, analisamos, e essa análise requer uma responsabilidade e uma atenção muito especial dos advogados da União, porque não é um trabalho qualquer, é um trabalho diferenciado, um trabalho que requer uma minúcia e, ao mesmo tempo, um equilíbrio para não se extrapolar. Bom, está sendo realizado em Brasília o 7º Fórum de Combate à Corrupção. Representantes de órgãos federais estão apresentando medidas implantadas para apuração e eventual punição dos envolvidos. E nesta manhã foram discutidos o papel dos tribunais de contas, rede de controle e os avanços da AGU no combate à corrupção. O segundo dia do fórum começou com um debate sobre o papel dos tribunais de contas no combate à corrupção. As equipes multidisciplinares dos tribunais estaduais contribuem na identificação de fraudes e, quando há indícios de crime, o caso é encaminhado ao Ministério Público. O Tribunal de Contas contribui e muito na instrução, na preparação da instrução, isto é, na identificação da fraude e no indício da existência de crime. Claro que cabe então ao Ministério Público verificar se procede aquela suspeita de um técnico do Tribunal de Contas ou do próprio tribunal para propor a competente ação. Mas uma boa parte é baseada ou em decisões dos tribunais ou em relatórios técnicos dos tribunais de contas. Em 2010, a Justiça Federal e os tribunais superiores analisaram mais de 16 mil processos sobre crimes de corrupção, improbidade administrativa e lavagem de dinheiro. Os casos são tantos que apenas nos 8 primeiros meses deste ano, o número de ações julgadas sobre esses temas só no Supremo Tribunal Federal aumentou 20% em relação a 2010. O 7º Fórum Brasileiro de Combate à Corrupção reúne em Brasília cerca de 180 servidores de tribunais de todo o país. Outro tema discutido foi a rede de controle, criada pelo Tribunal de Contas da União em 2009. A ideia surgiu do entendimento de que, além dos controles interno e externo previstos na Constituição, há outros órgãos que atuavam nessa fiscalização sozinhos, como a Receita Federal, COAF, Banco Central, Previdência, Ministério Público e Polícia Federal. A criação da rede permitiu a atuação conjunta e a troca de informações entre eles, o que agiliza o trabalho. Quando um só fazendo aquele trabalho pode repassar os demais as informações e os dados. E é dessa forma que nós podemos oferecer ao Estado condições dele ser mais eficiente, evitar superposição de ações, que isso em muito atrasa o andamento dos feitos. Bom, e nós voltamos agora a conversar com a Procuradora-Geral da União, Hélia Betero. Bom, Procuradora, com relação ao julgamento desses crimes de improbidade administrativa, por exemplo, esses casos, eles têm alguma prioridade? Nós estamos trabalhando dentro do Judiciário com uma perspectiva de 15 anos, mas nosso objetivo é que haja redução. Por isso, essa articulação nacional, para que a gente trabalhe já com esse período reduzido, e nós estamos conseguindo conscientizar os juízes com despachos, memoriais. Então, nós estamos trabalhando sobre novos focos para que a gente tenha e dê a verdadeira eficiência que a sociedade nos cobra. Pois é, e a corrupção, ela tem solução? Dá para ser combatida ou não? Dá para ser combativa e combatida. Nós precisamos mudar o referencial. Nós precisamos ter pessoas que realmente acreditem que ela pode ser eliminada da nossa sociedade. E como nós temos um grupo de mais de 110, temos 110 colegas, agora especificamente trabalhando para mudar esse cenário, nós temos certeza que a corrupção
vai mudar nesse país e nós, advogados da União, estaremos juntos para que a gente possa comemorar essa vitória. Pois é, e os órgãos competentes já conseguiram avanços nesse sentido, né? Sim, por isso que nós precisamos atuar em parceria, dar todas as mãos para que a gente possa ter essa eficiência que a sociedade tanto quer de nós. Tá certo, procuradora, muito obrigada pela participação da senhora. Tenha uma boa tarde e um ótimo fim de semana. Muito obrigada, agradeço a você, Ana Amélia, e a todos os telespectadores. Muito obrigada.